Vivemos em tempo em que a parte da saúde, ela já foi embora faz tempo e o que está valendo mais é a vaidade. A vaidade das pessoas, o ego das pessoas, a validação das pessoas. Então isso acaba fazendo com que muitas pessoas elas acabem um tanto que sacrificando as suas próprias vidas em prol de uma vaidade que é vazia, em prol de uma estética que é vazias. E vamos conversar um pouco falando sobre hormônios, esteroides, anabolizantes, algo que está bem alta, essa gourmetização das academias e tudo mais, e pagando milhões e milhões, você pagando mensalidades altíssimas numa academia e não tem resultado, e do porquê que você continua, é apenas status, é apenas para deixar o seu Instagram mais instagramável, mais bonito. Pois bem, olha só, eu já começo esse vídeo falando que se você é homem de 20 e poucos anos e não quer fazer da sua carreira como um atleta de fisiculturismo, como um atleta de bodybuilder, eu recomendo muito, cara, que você não mexa com esteroides anabolizantes. E se você já está envolvido nessa e você já sabe que você não quer se tornar um atleta, que você não quer viver disso, eu diria para você abandonar isso o quanto antes. Sabe por quê? O maior preço que você vai acabar pagando é com a sua própria vida. Mas Alexandre, eu não consigo colocar um físico bacana. Ah, eu não consigo colocar um shape estético. Tá, mas comparado a quem? Alexandre, eu não consigo ter um físico bonito. O que é um físico bonito? Ah, Alexandre, eu não consigo ter um físico agradável. O que é um físico agradável? Olha só, quando você começa a fazer algumas questões, quando você começa a fazer alguns indagamentos, a coisa toda começa a ficar um pouco mais prática e um pouco mais fácil assim, de você compreender. Olha só. Novamente, hoje nas academias, sites, vários influenciadores divulgando essas casas de farmácias que vendem essas coisas, obviamente fica muito mais fácil. Você começa a treinar, você faz uma encomenda, você começa a usar determinada substância, só que você não percebe que você está pagando com a sua própria vida, cara. E você precisa tomar extremamente cuidado. Mas Alexandre, eu não consigo colocar um físico, mas por um acaso alguma vez na sua vida você já fez uma dieta regrada? Você já passou em um nutricionista? Você já fez um acompanhamento médico, psicológico também? Porque estas coisas acabam influenciando também o seu psicológico. Olha só, se você tem constância, se você tem tempo, se você tem paciência, cara, é questão de meses. Vamos jogar aí alto, 6 meses, para que o seu físico ele comece a melhorar bastante. Olha só, você não precisa estar sacrificando anos da sua vida em prol de uma vaidade que é vazia. Porque olha só, esses caras que vivem como atletas de verdade, os caras eles estão se dedicando porque querem construir uma carreira em cima daquilo. Você não sabe o time que tem esses caras que cuidam deles, sabe? Todas as pessoas que cuidam desse cara, acompanhamento médico, tanto de nutricionistas, psicólogos, que cuidam daquele atleta, ou seja, é um cara que é monitorado quase que 24 horas por dia. Vários médicos, várias pessoas que cuidam da vida e da carreira daquele atleta. Então, a única coisa que ele precisa fazer... Claro que tem os contratos com as marcas, os compromissos, mas basicamente o que ele precisa fazer é só treinar. E essa é a vida daquele cara. E você acaba comparando a sua vida, a sua realidade com a vida de um cara que está muito distante de você, que só faz uma coisa que é treinar, se preparar, viver como um atleta. Você pode ter certeza, cara, beleza. O preço do pódio, quando a gente fala do fisiculturismo profissional desses grandes caras, irmão, no fundo eles sabem o que eles estão fazendo, só que eles sofrem em silêncio. Porque são muitos problemas de saúde que acabam acarretando quando você acaba utilizando esses hormônios, essas substâncias, e você não precisa disso. Se você apenas quer ter um físico bacana, um físico legal, um físico de porte atlético, em que você pode correr, você pode nadar, você pode pedalar, você não tem tanta restrição, cara, é muito fácil de você conseguir isso. Você não precisa ficar cortando atalhos, sabe, utilizando essas coisas, além de você estar colocando a sua própria saúde em risco. Não só colocando a sua saúde em risco, mas o seu bolso em risco. Você já parou para calcular o tanto que esses caras gastam para manter esse estilo de vida? Primeiramente que a musculação, ela é um dos esportes, cara, mais caros. Por quê? Porque é muita alimentação. Você não só precisa comer muito, mas você precisa comer coisas específicas e coisas boas. E isso é grana, cara, é muito dinheiro.
Aí beleza, você começa a utilizar hormônios. Primeiramente, se você não sabe nem a procedência, às vezes você está tomando uma substância de um cara que provavelmente está fazendo aquilo no banheiro da casa dele, está fazendo em um fundo de quintal e você vai lá e consome. E você não sabe, cara, pode acontecer alguma coisa ali naquela substância que você está injetando no seu corpo, e isso pode acabar com a sua própria vida. E olha só também, médico. Irmão, você acha que uma consulta médica é barata? Endócrino? Irmão, não é barato, cara. Uma bateria de exames, ela é extremamente cara. Ah, mas em prol do quê? Ó, novamente, se você não quer fazer disso uma carreira, pô, se você quer ser o próximo Ciban, o próximo Mr. Olímpia, irmão, você não precisa disso. Mas se você quer, beleza, vai fundo. Mas você já sabe já dos riscos em prol daquilo que você está buscando, daquilo que você almeja. Novamente, é a sua vida que está em risco. Alexandre, você mesmo por acaso, você utiliza? Não, eu nunca utilizei, graças a Deus. É porque eu já treino já há bastante tempo. Não musculação, mas desde pequeno, desde criança, eu era um atleta de ginástica olímpica. Eu falo isso em vários vídeos. Os meus pais me colocaram muito cedo no esporte. Quando eu tinha aproximadamente 8 para 9 anos, eu entrei na ginástica olímpica e treinei durante quase 10 anos. Sim, e foi um momento muito especial da minha vida. Nossa, passando um jato aqui, que bonito, mano. Caraca. Será que é o do velho da Havan? Olha só. Bonito, hein? Um dia eu vou andar de jato executivo. Bom, não perdi o fio da meada aqui, achando que eu tô de bobeira? Não perdi o fio da meada. É porque eu sou apaixonado por aviação, mas fica para um próximo vídeo. Olha só. Cara, se você não quer fazer disso uma carreira, você não precisa. Eu tava contando que eu era um atleta de ginástica olímpica, cara. Então, eu já era um cara que quando tirava, assim, por exemplo, assim, a camiseta, eu já era um cara magro, já era um cara definido, seco. Só que eu não tinha tanto volume, não tinha massa muscular. E ainda nem tenho tanto. Eu tenho 1,71 m de alturas, eu tenho 77 quilos e faço musculação desde agosto de 2021. Foi quando eu entrei na academia. Então, olha só, eu parei várias vezes, fui inconstante algumas vezes, cara, treinei calistenia também, me deu um pouquinho de massa muscular e... Só que olha só, é uma construção, não foi de agora. Eu tô com quase 30 anos também, daqui uns 2, 3 anos. Então é tempo, cara, olha só, é só o fator tempo. A única questão, a única diferença, provavelmente você que está do outro lado me acompanhando, é o fator tempo. Provavelmente você treina há pouco tempo, ou talvez você nem treina, talvez você... Cara, e precisa de paciência, irmão. Acho que o melhor conselho que eu posso te dar nesse vídeo, se você quer construir um físico legal, um físico bacana, é que você vai precisar de paciência. Mas se você é constante, irmão, você nem percebe, sabe? Você vai vendo, passa ali um mês, você tá focado, você tá disciplinado e não precisa ser muita coisa, é apenas se dedicar um pouquinho todos os dias. Cara, faça musculação 5, 6 vezes na semana e descansa um dia, que é o modo como eu faço. Eu poderia até descansar um pouquinho mais, só que, irmão, eu sou bem enérgico, tenho bastante energia, então eu corro, eu pedalo, eu faço muitas coisas, ok? Então, musculação, eu tô ficando com o quê? Com 5 vezes na semana, 6 vezes na semana. E um dia da semana, que no caso é o domingo, eu separo ele para mim correr. Eu amo correr, só que eu tenho que dar uma segurada também, eu tenho que pisar um pouquinho ali no freio, porque como eu já tenho uma predisposição a ter uma genética bem mais seca, cara, eu acabo perdendo bastante massa muscular. Então, às vezes eu quero ficar um pouquinho maior, só que quando eu corro muito, faço muito cardio, dou aquela diminuída. Então, eu preciso balancear. Tava correndo 2 vezes por semana, pô, eu tava perdendo muito peso. E tira da onde? Como eu já não tenho nem gordura, tira do músculo, né? Então eu tava diminuindo. Então, cara, é uma coisa que eu tô controlando, tô aprendendo também. Mas, irmão, é isso, cara. Irmão, se você não quer ser um atleta de fisiculturismo, não utilize hormônios. O que eu recomendaria para você, Alexandre, beleza, você pode ter algum problema específico com algum gene seu. Aí sim, beleza, passa num médico, marca uma consulta com um endocrinologista, ele vai fazer uma bateria de exames com você e ele vai checar todos os seus índices hormonais. E, por exemplo, se você tem uma baixa testosterona, um médico ele vai te recomendar um uso acompanhado com ele de testosterona uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, dependendo do seu caso, aí já é com o médico. Mas entende, não é uma coisa que você está comprando aí de uma arrasta para cima, que vem de um laboratório clandestino e tudo mais, irmão, entende? É diferente.
E tem cara que acaba confundindo, o cara ele tá se picando com testosterona todo final de semana e ele fala que, como é que é mesmo? Como é que é mesmo o nome? É só uma reposição. Não, o cara ele tá utilizando hormônios. Uma reposição é quando você passou por um médico, ele fez ali uma bateria de exames com você, opa, beleza, tá um pouquinho meio baixo mesmo, vamos trabalhar aqui com o texto, ele faz uma aplicação em você, depois de um tempo ele checa, vê como é que foi, e beleza, você volta só depois do quê? De 6 meses, 1 ano, isso é uma reposição hormonal. E eu nunca utilizei. Alexandre, como que você sabe? Cara, eu consumo conteúdo de musculação, eu acompanho o Rodrigo Góes, Notícias Maromba, cara, eu gosto muito de musculação, tá ligado? Eu gosto muito do bodybuilder, do fisiculturismo. Só que não é pra mim, cara, porque eu até tenho um físico bacana, um físico legal, só que se eu quiser subir a régua, eu já vai ter que mexer nessas coisas. Eu vejo que mesmo treinando muito bem, sabe, fazendo certinho, pela minha estrutura de um cara de 1,71 m, essa já é a minha estrutura, meio que não vai mudar muita coisa. O que pode mudar agora é que com mais tempo, como eu sou novo na academia, vamos jogar aí mais 10 anos eu mantendo essa constância, o que pode melhorar no meu físico? A densidade muscular, o formato, sabe, a pele, entre outras coisas, cortes mais aprofundados, o músculo mais arredondado, o músculo mais desenvolvido. Então pode mudar essas coisas. Mas, irmão, até que ponto a vaidade ela vai colocar a sua vida em risco? Até que ponto a estética vai colocar a sua vida em risco? Até que ponto? Saca? Então tu não precisa mesmo. Faz a sua alimentaçãozinha legal, come limpo, pelo menos faça 3 refeições limpas ao dia, 2 refeições, beba mais água, tenha um sono de pelo menos ali de 7 horas, de 6 horas e meia, que é o que eu faço. Irmão, 7 horas de sono bem dormido, e o meu sono ele é um sono muito bom, cara, já tá 0 bala, cara. Vai treinar, se alimenta bem, faz o seu cardiozinho uma vez por semana, dependendo do seu caso, se você tá um pouquinho mais obeso, você quer dar aquela enxugada, beleza, mete marcha, mas quando você vê que, pô, você já tá ganhando um pouquinho mais ali de massa, aí você vai controlando o seu corpo, você vai entendendo o seu corpo, o modo como ele trabalha, o modo como ele responde, o modo como ele age, saca? Mas, cara, olha só, você tomar essas coisas agora, você tá sacrificando anos da sua vida. Você poderia, por exemplo, chegar até os seus 80, 90 anos bem, com longevidade, e você está ali sacrificando 10 anos da sua vida, 20 anos da sua vida, 30, pode ter uma parada cardíaca, pode ter problemas renais, problemas no fígado, problemas de pele, queda de... Irmão, olha só, irmão, é só problema. Tem mais contras do que pró, você mais perde do que você ganha. Sim, é um superpoder, eu nunca experimentei esse negócio, deve ser absurdo e é viciante, cara. É viciante, ao mesmo tempo é perigoso porque o cara fica cego. Mexe, desregula total, cara, o seu eixo hormonal, o seu psicológico. Sim, essas substâncias elas interferem no seu psicológico e você acaba tendo vários problemas. Bom, se você está fazendo uso, ou se você está pensando já em parar, ou se você, cara, nem vai começar e está pensando, cara, eu espero ter te conscientizado de verdade. Então nesse vídeo eu espero que você, para os outros também que virão, ative as notificações, porque aqui tem vídeo todos os dias. Na musculação, eu treinando ali, sabe, passando dicas, técnicas, conselhos, falo sobre nutrição, cara, eu falo sobre diversas coisas, muito mais voltado para a musculação. Então ative as notificações, se inscreva aqui nesse canal. Quando eu postar esse vídeo, provavelmente já seremos 1000 pessoas inscritas, 1000 pessoas acompanhando, 1000 pessoas engajadas, curtindo, comentando. Eu leio todos os comentários, respondo todos os comentários, até aqueles que são um pouco desagradáveis eu respondo ali, dou uma resposta bacana, coloco uma intenção, uma atenção. E a mesma coisa que eu vou fazer com você devido às suas opiniões que você deixar neste vídeo, ok? Um abraço. E até mais. Fica com essa vista maravilhosa da ponte Hercílio Luz. Maravilhoso, né?